Paz do Senhor, meu nome é Márcio, sou pastor aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Eu quero agradecer a você que se conectou conosco no YouTube. Você está prestes a ouvir uma palavra que vai te abençoar tremendamente. O meu desejo é que você abra o seu coração para se alimentar de uma palavra que vem do Senhor Jesus. Nós estamos falando sobre, existe um lugar de Deus na sua vida. Esse lugar de Deus na sua vida é um lugar do testificar de Deus. Mas muitas vezes nós falamos, e a gente tem falado nos outros domingos, que o fato às vezes de a gente pensar que eu estou no lugar certo, tudo na minha vida então também agora dá certo. Todo mundo acha o seguinte: não tenho problema quando eu encontrar o lugar certo. Teve uma vez que eu li um livro chamado Vontade de Deus, ou a Vontade Absoluta de Deus. E na minha concepção ainda, eu era novo convertido, eu acreditava então que o dia que eu encontrasse o lugar certo de Deus na minha vida, eu nunca mais teria problema. Tão romântico isso. Falei, pronto, o dia que eu encontrar o lugar que Deus tem para mim, pronto, eu nunca mais terei problema. Tudo agora é abundante, tudo agora é cheio de vigor. E aí então eu comecei a encontrar o lugar de Deus para minha vida, mas eu encontrava problema lá também. Eu falei, mas peraí, está errado, Senhor. Será que realmente é da tua vontade eu estar nesse lugar? E aí então eu descobri que sim, era a vontade de Deus. E aí então, ministrando aqui, eu tive revelação de algo. A cruz do Calvário era a vontade de Deus sobre a vida de Jesus. Mas eu te digo, não era o melhor lugar para se estar. Era um lugar que havia pressão, que havia angústia, que havia questionamentos. Tanto é que Jesus falou, Senhor, se possível, afasta de mim este cálice. Por quê? Porque aquele lugar era de muita pressão, de muita dificuldade. E então, eu conscientizei então que o lugar, às vezes, que Deus tem para nós, não é a ausência de pressão, mas muitas vezes eu tenho pressão. Qual que é a diferença então? Quando eu estou no lugar que Deus tem para mim, eu tenho uma confirmação dentro do meu coração. Senhor, está difícil, mas eu estou fazendo a tua vontade. Isso traz paz no meu coração. Não quer dizer que as dificuldades não tenha, mas isso traz uma certeza no meu coração. Talvez não é o lugar que eu gostaria de estar. Quer ver um exemplo? Essa escola aqui, nós usamos aqui, não sei se você percebeu, um refeitório. Não é o lugar que eu gostaria de ministrar para os irmãos, mas eu reconheço que é o lugar da vontade de Deus para nós durante essa fase como igreja. Os irmãos compreendem o que eu quero dizer? Então, embora não seja naturalmente o que eu gostaria de oferecer para os irmãos, mas eu entendi que é o lugar da vontade de Deus para nós como igreja durante um período. Amém? Glória a Deus. Então, falando sobre isso, esses dias eu ministrei sobre o lugar certo, mas eu falei, tem gente que está no lugar certo. Aí eu anotei algumas coisas aqui, não sei se os irmãos vão se lembrar, mas vou lembrar os irmãos. Tem gente que está no lugar certo, mas tem a atitude errada. Tem gente que está no lugar certo, mas tem a postura errada. Tem gente que está no lugar certo, mas anda com as pessoas erradas. Tem gente que está no lugar certo, mas escolhe errado a maneira de servir a Deus. E aí hoje então, eu quero que você, e terminei falando sobre estar no lugar certo, mas ter a ótica errada. Hoje eu quero continuar então, falando sobre estar no lugar certo, mas ter valores errados. Porque às vezes nós achamos o seguinte, eu estou num lugar, mas eu não sei por que as coisas não rompem na minha vida. Talvez é porque os seus valores estão corrompidos. E você não percebeu isso. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus, mas os seus valores ali naquele lugar, tem algumas coisas por detrás que te prende naquele lugar. E aí é difícil mesmo você ter aquele selo, aquele carimbo sobre a sua vida. Abre lá em 2 Reis capítulo 5. 2 Reis capítulo 5, versículo 19 em diante. Olha o que a palavra de Deus diz. Então eu vou mencionar aqui sobre Geazi. Geazi é um discípulo de Eliseu. Ele estava no lugar certo, que era ao lado do profeta, mas ele teve alguns valores errados. Olha só, Eliseu lhe disse, vai em paz, disse para Naamã, que foi aquele homem que foi curado. E a Bíblia continua dizendo, quando Naamã se tinha afastado certa distância, ele tinha sido curado, a vida dele tinha sido restaurada da lepra, Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus. Olha que interessante.
Está alto, irmãos? Tá não, né? Então tá bom. Geazi, a Bíblia fala que ele era homem de Deus. Que interessante, irmão. Se Deus fala que alguém é homem de Deus, certamente essa pessoa é homem de Deus. Você não precisa ter dúvida. Só que teve uma coisa que esse discípulo, homem de Deus, fez. Eis que meu Senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então Geazi, em alcance de Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem? Ele respondeu: tudo vai bem, meu Senhor me mandou dizer, eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim, dá-lhes pois 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã: ser servido a tomar 2 talentos, instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais, pôs sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram diante dele. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou das suas mãos e o depositou na sua casa e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante do Senhor. Perguntou Eliseu: de onde vens? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Porém ele disse: porventura não fui contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Olha o que aconteceu aqui, irmãos. Geazi foi atrás de uma oferta que Eliseu falou que não era para que tivesse oferta. Presta atenção, a Bíblia fala que Geazi era homem de Deus, mas a atitude dele foi incorreta. Ele estava no lugar certo, mas o seu valor estava errado. Sabe por que ele estava ali naquele lugar? Porque ele queria ter o benefício de ganhar dinheiro. Você sabe, irmãos, que existe um perigo entre nós de estarmos em um lugar somente no benefício de ganhar dinheiro. Estar no lugar certo, mas o nosso coração é corrupto. Eu quero ganhar vantagem. Geazi, homem de Deus, a Bíblia diz. Ele estava no lugar certo ao lado do profeta, mas ele foi então atrás do dinheiro, porque os seus valores estavam errados. Existem pessoas que se aproximam de algumas outras, sabe por quê, irmãos? Benefício de ganhar alguma coisa. Valores errados. Tem gente, irmãos, que entra em família, e aí eu vou te contar algumas histórias, eu vou mudar algumas histórias aqui, porque elas são muito conhecidas. Conheci pessoalmente um rapaz que se aproximou de uma moça. E assim, o desejo dele era correto, era um casamento. Só que por trás disso, na verdade, ele estava querendo era o dinheiro que a família tinha. Por trás, ele estava então com os valores errados. Embora ele caminhasse para a vontade de Deus, que era o casamento, mas por detrás dele a vontade então era de ter, ganhar o dinheiro, então ser alguém corrupto. E isso acontece, irmãos, às vezes no trabalho. Tem gente que vai para um trabalho somente para pensar: como que eu posso ganhar alguma coisa aqui por detrás? Como que eu posso ganhar resultado aqui por detrás? Os valores das pessoas hoje estão muito errados. Tem gente que se aproxima das outras pessoas pelo benefício de ser amigo e falar o seguinte: não, eu conheço tal pessoa porque essa pessoa vai facilitar algumas coisas para elas. Você conhece gente que os valores delas estão tão errados que ela se aproxima das pessoas somente para o benefício do que está por trás? Existem pessoas assim, ou seja, está no lugar certo, mas os valores estão corrompidos. Geazi, a Bíblia fala, homem de Deus. Não está falando de qualquer pessoa, está falando de uma pessoa de Deus. Não está falando aqui de ímpio. Pastor, isso acontece muito entre ímpios. Não, irmãos, eu estou te mostrando que acontece no meio cristão. Tem gente que pode se aproximar de você no benefício do que você pode dar para ele. O que eu posso ganhar? Ou seja, os valores não é a amizade. Na verdade é o que você tem que eu quero. Não é um relacionamento verdadeiro, mas é o que você pode me dar o que eu quero. E aí, por que nós decidimos então, irmãos, de uma maneira de conduzir uma igreja, aonde nós, independente do valor que as pessoas deem de oferta, nós nos preocupamos do menor ao maior. Por quê? Porque nós não queremos ser corrompidos por valores. Nós queremos andar debaixo de uma direção do Senhor Jesus. Nossa. Amém?
Posso contar um testemunho? Só um. Conheci uma pessoa e eu dei atenção para essa pessoa. Irmãos, da mesma forma que eu dou atenção para qualquer pessoa que me procura. Conversei, olhei nos olhos. Irmãos, mas a pessoa se sentiu tão conectada comigo que aconteceu algo sobrenatural. Ela mandou uma oferta de 104 mil reais para a nossa igreja, irmãos. Para poder fazer a reforma. Nossa, irmãos. Desculpa, eu sou tão pobre que quando eu ganho 104 mil, eu perdi até o sono. Os irmãos... Amém. Glória a Deus. Você ganha toda semana 104 mil reais? Você tem noção que é isso não, irmãos? Mas irmãos, eu não conhecia a pessoa, eu não sabia que aquela pessoa tinha tantas condições. Mas aí direto ela me mandando mensagem: e aí, como é que está a reforma? Eu falei: irmão, estamos orando e tal. Pastor, mas é a reforma, e a reforma? Aí ele mandou uma foto de um cheque para mim na sexta-feira. Eu falei: meu Deus. Qual que é o número da conta que eu deposito? Eu falei: meu Deus. Mandei 8 contas bancárias. Se uma não der certo, ele deposita na outra. Irmãos, isso é para edificação. Por quê? Eu me relacionei com ele sem querer me importar com os valores para me corromper por detrás. Mas tem gente que se aproxima dos outros. O que é o benefício que eu tenho? Não, você vai para minha casa para poder ter benefício. Em outras palavras, eu não estou falando isso, mas você não sai da minha casa. Eu sou alguém que você tem acesso. Presta atenção, nós somos pessoas que nós não devemos nos corromper por conta de valores. Mas existem pessoas que estão no lugar certo, mas se corrompem com os valores errados. Os irmãos estão me compreendendo? Então tome cuidado, irmãos, porque muito facilmente, se você não tomar cuidado, você pode se corromper com os valores. Geazi, homem de Deus. Não está falando homem ímpio, homem que não conhece a Deus, mas está falando de homem de Deus. E ele se corrompeu, ele corrompeu valores. Ele estava do lado do profeta, era a vontade de Deus naquele lugar, mas ele saiu de perto do profeta para poder ganhar benefício, ganhar vantagem. Deus vai levantar, irmãos, entre nós pessoas que elas perceberão que nós não nos importamos com a quantia que ela tem no banco, mas nós nos importamos com a vida dela, amém? E isso vai atrair pessoas, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, isso aí para mim foi um sinal, essa oferta. Nós estamos quase lá, irmãos. Falta agora somente 450 mil dólares. Glória a Deus. Glória a Deus, mas nós não vamos nos corromper por conta de valores. Nós estamos no lugar certo, mas muitas vezes podemos ter interpretações erradas. O coração, irmãos, do homem, ele é corrupto. E o interessante é que, às vezes, você já viu gente que o tempo inteiro tem mania de perseguição? Chega num lugar, alguém está falando alguma coisa, a pessoa já acha: estão falando de mim. Já aconteceu com alguém? Só você, minha irmã. Mais uns 3 de cá. Depois a gente conversa. Os demais nunca aconteceu. Sabe aquela sensação de você chegar num lugar e parece que estão falando de você? Aí você fica: será que é minha roupa? Será que eu estou... Será que é alguma coisa? Porque tem gente que o tempo inteiro tem uma interpretação errada das coisas. Tem gente que é rápido demais em tirar conclusões. Tem gente que é rápido demais por fazer avaliações. Tem gente que é rápido demais. E aí eu vou te dizer, irmãos, tem gente que está no lugar certo, mas a interpretação ela é totalmente errada. Ela avalia de acordo muitas vezes com as suas emoções. A emoção da pessoa naquele dia não está bem, ela faz uma interpretação errada. E esse é um grande perigo entre nós, irmãos. Abre a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 9, versículos 28 adiante. Você vai perceber a interpretação errada. A palavra de Deus
diz em Lucas capítulo 9, versículo 28. Os irmãos estão me acompanhando, irmãos? Glória a Deus. A palavra de Deus diz: a transfiguração. Cerca de 8 dias depois das proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, pessoas íntimas, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes se resplandeceram de brancura. E eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem, esse Jesus disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui, então façamos 3 tendas, uma será a tua, outra de Moisés e outra de Elias. Não sabemos, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é meu filho amado, o meu eleito, a ele ouvi. Depois dessas coisas achou-se Jesus sozinho. Eles clamaram-se, naqueles dias a ninguém contaram, pois alguma coisa do que tinham visto. Olha que interessante, olha a interpretação errada dos discípulos. Jesus resplandecendo glória, mover de Deus acontecendo, os discípulos falam um para o outro: vamos fazer uma cabaninha aqui? Vamos fazer aqui o nosso céuzinho aqui, porque o negócio está bom demais. E eles estavam com sono, a Bíblia diz, mas eles permaneceram firmes. Sabe que interessante? Irmãos, a glória de Deus acontecendo, o fluir de Deus. Irmão, você acha que eu estou preocupado em fazer cabaninha? Vamos fazer uma tenda aqui, irmãos. O Senhor ali manifestou a sua glória, mas não era para ficar naquele monte não, era para descer e para expressar para todos em nome do Senhor Jesus. Mas tem gente que tem interpretação errada. Não, vamos ficar aqui, porque aqui que está bom, está no lugar certo, mas não entendeu que esse lugar é permanente, às vezes ele é temporário. Tem gente que está em um lugar, irmãos, mas não consegue interpretar o que está acontecendo no mover de Deus. Vou te contar a história do sapinho. Você finge que você nunca ouviu a história do sapinho, amém? Então imagina comigo. Você quer matar um sapinho, você não põe o sapinho na água quente. Você põe ele na água fria e vai esquentando devagarzinho. E aí começa a borbulhar. Ele morre. Porque se você jogar ele na água quente de uma vez, ele pula. Mas se você colocar ele na água gelada e depois vai esquentando, você mata o sapo. O que isso significa? Irmãos, eu te digo. Irmãos, eu acompanho, são 3 igrejas e uma que nos namora. Irmãos, eu digo, irmãos, nós estamos experimentando um mover de Deus aqui no sul da Flórida. E há um ambiente de unção entre nós, irmãos. Mas aí qual que é o perigo? Você está no lugar certo, mas a sua interpretação de mover de Deus, você se acostuma. Qual que é o perigo então? Você estar entre nós, mas acostumado com esse mover de Deus. Não, é isso aqui. Irmãos, eu te digo, muitas pessoas que vêm de fora e participam, nos ouvindo ministrar, eles falam, há um ambiente de glória entre vocês. Mas que interessante, os que estão entre nós não percebem mais. Sabe o que significa? Você achou engraçado quando eu falei de Pedro, Tiago e João, e aí a transfiguração veio, aí você achou graça quando eles quiseram, né? Sabe o que significa, irmãos? Eles não se atentaram para o mover de Deus que acontecia. Irmãos, tem muito Pedro, Tiago e João entre nós. Não se atenta ao mover de Deus que está acontecendo entre nós. Quando nós oramos para 100 pessoas se batizarem, irmão, você não tem noção que isso precisa de um selo e um mover de Deus. Aqui agora nós falamos que nós recebemos 100 mil reais de uma oferta. Os irmãos parecendo que chega toda semana 100 mil reais para nós. Como se chegasse toda semana. Sabe por quê? Os irmãos estão se contentando com a glória que está acontecendo aqui e estão se acomodando. Esse é um grande perigo na sua vida, meu irmão. Cuidado para você não se acomodar com a glória de Deus. Tem gente que se acostuma com ela. E aí pode ser igual Sansão. A palavra de Deus diz
que quando Sansão perdeu as suas forças, porque ele entregou a fonte de sua força, ele tentou se levantar então para ir contra aquelas pessoas, mas a Bíblia diz, nem ele percebeu que o mover de Deus havia se afastado dele. Nem ele percebeu que o Espírito Santo já não se apoderava dele. Sabe qual que é o perigo nosso, irmãos? Nós nos tornarmos como Sansão. Estamos no lugar certo, para o tempo certo, mas nós não percebemos mais o mover de Deus. Estava prestando atenção aqui na hora do louvor. Os irmãos se acostumam com o louvor. E aí então já se torna indiferente. Não, eu só quero a palavra. Mas irmãos, há um perigo de você se acomodar, às vezes no meio do louvor, irmãos. É um perigo em você não perceber mais a presença de Deus na sua vida. Há um perigo em você deixar passar as coisas, porque você está tendo interpretação errada do mover de Deus. Então presta bastante atenção, irmãos. Você talvez está no Monte da Transfiguração, Deus manifestando a glória, mas você está aí sentado e ouvindo eu falar, e isso não te toca mais. Palavra de Deus já não gera mais nada, você não muda, você já não dá um amém mais, você já não dá um glória a Deus mais, porque se acomodou com o mover de Deus. O que significa? Está no lugar certo, com interpretação errada. Isso é muito perigoso. E posso dizer, irmãos, é o que mais acontece hoje na vida da igreja. Está no fluir de Deus, mas as pessoas não se entregam mais, as pessoas não percebem mais. Está no lugar certo, com a interpretação errada. Pedro querendo fazer cabana. Irmãos, a glória de Deus resplandecendo, eu vou falar para Jesus entrar na cabana, na tenda. Eu quero ver a face de Jesus resplandecendo, irmãos. Você acha que eu quero colocar ele numa tenda? Eu quero ver a glória de Deus, eu quero ver a manifestação do Senhor. Você está achando o quê? Que eu vou dormir naquela hora? Eu quero ver de qualquer maneira. Quero dizer para os irmãos, você não pode se acomodar com o mover de Deus. Mas tem gente que se acomoda com o mover de Deus. Esses dias já tem um tempo, né? Lá na igreja lá do Bill Johnson, pó de ouro, veio uma nuvem de ouro, tem na internet, depois os irmãos olham. Saiu assim do rumo do ar-condicionado e viu uma nuvem mesmo, e você via a imagem de pó de ouro lá. Irmãos, a primeira vez que você vê, você vai ficar louco. Segunda vez que você vê, irmãos, você vai ficar louco. Mas quando é a quinta vez, você... E de novo, a pó de ouro. Irmão, sai para cá, porque vai cair um monte de pó de ouro. Vem para cá. Seminarista fica tudo com saquinho, viu, irmãos? Começou a cair, você segura, porque a gente precisa fazer a reforma do prédio. Mas tem gente que se contenta com... Não! Já acostumei com o mover de Deus. Esse é um perigo. Sabe, irmãos, sabe por que a Bíblia fala que muita gente, né, muitos são chamados, poucos são escolhidos, e que os últimos, né, aqueles que se converteram há muitos anos, eles podem perder o mover de Deus, porque ele se acomoda com a estrutura. Tem gente que já sabe, tem gente que vem para o culto, eu já sei como é que vai ser. Vai ter o louvor, vai ter o momento da oferta, pastor Márcio prega, aí depois vem um apelo, encerrou, vou embora. Você já nem abre para deixar o Espírito te guiar, porque você se acomodou com o mover de Deus. Esse é um perigo na sua vida e na minha, irmãos. Eu não posso acostumar com o mover de Deus. Todas as vezes de manifestação de glória, eu tenho que estar com o coração aberto. Senhor, eu quero é mais. Amém, irmãos? Tem gente que está no lugar certo, mas com a influência errada. Abre a sua Bíblia lá em Atos capítulo 5. Tem gente então que está no lugar certo, mas ele está com a influência errada. Atos capítulo 5, versículos 1 ao 10. A palavra de Deus diz sobre Ananias e Safira. Entretanto, certo homem chamado Ananias com a sua mulher Safira vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher reteve parte do preço e levando o restante depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o seu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? O que significa, irmãos? Está no lugar certo, mas com a influência errada. Irmãos, a Bíblia fala que foi Ananias e Safira
que erraram para trazer a sua oferta. Mas, irmãos, eu te digo uma coisa: um dos dois poderia ter falado: não, nós iremos trazer tudo. Um influenciou o coração do outro para mentir. Um alimentou a mentira no coração do outro. Ao invés de ser um homem ou uma mulher de Deus posicionado, não, eles permitiram o coração se contaminar. E aí, sabe o que esse é o perigo, irmãos? Estar no lugar certo, mas ser influenciado de forma errada. Quando o seu marido falar: não vamos para o culto, você vai falar: amor, em nome de Jesus nós vamos, porque eu tenho que influenciar o coração dele. Sabe, irmãos, existe então o lugar certo. A Bíblia fala então que eles estavam aos pés dos apóstolos, mas eles agiram então de uma forma errada. Eles estavam no lugar certo, mas a influência estava totalmente equivocada. Influência é algo sobrenatural, irmãos. Deixa eu contar um testemunho que aconteceu comigo. Alguns anos atrás, eu voltando do Brasil, há uns 3 anos isso, eu ganhei um livro, e um lugar que eu leio muito é em aeroporto, porque eu não gosto de aeroporto. Então, para o tempo passar mais rápido, eu vou ler. Aí eu sentei, cheguei em São Paulo, peguei o livro, li o livro, até embarcar. Aí na hora que eu fui para a fila para embarcar no avião, tinha uma senhora perto de mim. E aí, o Espírito entrega o livro para ela. Se eu não tivesse atento às influências, e aí entender que essa influência era de Deus, eu poderia muito bem falar: não, isso é coisa da minha cabeça. E aí o livro não era meu, eu tinha ganhado, aí eu escrevi lá dentro uma dedicatória: olha, que esse livro possa falar com você e tal. E assinei, coloquei o telefone nosso aqui da nossa igreja, dos Estados Unidos, e entreguei para ela. Essa mulher, ela foi para Fort Myers. Aí então, ela pegou o livro chamava Recomeço. E ela falou: não, esse livro aqui é para fulano de tal. Ela deu um livro para uma outra pessoa. Essa outra pessoa, irmãos, hoje está em Orlando, fruto de um livro que eu dei no aeroporto em São Paulo, para uma mulher de Fort Myers, fez uma conexão, e hoje ele está na nossa igreja videira em Orlando. E outra coisa, ele leu o livro, e por conta de se tratar de recomeço, ele concluiu a sua vida no Brasil e mudou com toda a sua família para recomeçar a sua vida em Orlando. Pastor, mas como assim? Irmãos, eu poderia ter não entendido a influência de Deus na minha vida, e eu achar: não, isso é coisa natural. Mas eu entendi que era Deus me influenciando. No caso desse aqui, eles estavam no lugar certo, mas um influenciou o outro para mentir. Sabe, irmãos, você tem que aprender a se relacionar com pessoas que vão te influenciar para poder avançar no reino. Você tem que caminhar com pessoas que te influenciem para a conquista. Você tem que caminhar com pessoas que te influenciem para a revelação da palavra. Você tem que andar com pessoas que te influenciem a buscar mais do Senhor Jesus. Nossa. Então a sua influência, irmãos, está falando às vezes que você está no lugar certo, mas você pode ser influenciado de forma errada. Pastor, será? Irmãos, esse casal aqui foi influenciado. Um influenciou o outro. Então há um perigo, sim. Há um perigo grande de você perder mover de Deus, porque ao invés de um influenciar o outro, está deixando se contaminar, e você pode perder mover de Deus. Por quê? Você vai sair do lugar certo por conta de influência errada. Eu conheço gente que saiu por conta de uma influência errada. Perdeu o mover de Deus. Perdeu o selo de Deus. Porque ao invés de se posicionar, a esposa falar, o marido falar, não, eles cederam. E porque eles cederam, irmãos? Sabe gente que fica andando em círculos, nunca avança? Tem gente que é assim, nunca consegue ir em linha reta, só anda em círculos. Por quê? Saiu do lugar certo por conta de uma influência errada. Amém? A Bíblia diz, lá em Números capítulo 13 e 14, não precisam ler, fala sobre os espias. E aí, então os irmãos sabem que então foi mandado que Moisés mandou que 12 espias, príncipes das suas tribos, eles fossem olhar a terra e avaliassem. E aí 10 deles fizeram uma ótica errada. O que significa? Eles estavam no lugar certo com uma visão errada. Você sabe que tem gente que está no lugar de Deus, mas a sua ótica é sempre errada.
Tem gente que está no lugar certo. Vamos supor que você está num trabalho. É o lugar de Deus que tem. Mas, irmãos, você só tem a visão errada, porque você acha que seu chefe só quer explorar você. Meu chefe só quer explorar. Irmãos, não. A sua ótica é sempre errada. Por que você não tem uma ótica benigna? E você já viu, irmãos, que muitas vezes nós estamos no lugar certo, mas Satanás só mostra aquilo que nós não temos. Você já viu a energia que você gasta em pensar? Eu estava falando com os pastores, irmãos. Tão interessante, nós temos um equipamento de som. Ao invés da gente nos alegrarmos com o que nós temos, o que Satanás faz? Só mostra o que nós não temos. Se eu tivesse um equipamento digital, isso seria diferente. Se eu tivesse um grupo de louvor diante do trono, estou falando em português, né? Porque se fosse em inglês era Jesus Culture, só para os irmãos compararem. Se eu tivesse um grupo de louvor desse, a minha igreja ia multiplicar. Irmãos, deixa eu falar, igual eu falei para os pastores. Irmãos, você não tem, e aí? Vai fazer o quê? E tem gente então que está no lugar certo, mas a ótica só pensa no que não tem. Tem gente que está no lugar que Deus colocou, mas ele só avalia o que ele não tem. Eu não tenho um microfone tão bonito igual do pastor Márcio. Eu não tenho uma rádio que toca para 16 mil pessoas. Porque se eu tivesse, a minha igreja ia crescer. Presta atenção, irmãos. Para de gastar energia com o que você não tem e agradece a Deus o que você tem. Aí, agora acordou, né, irmãos? Então é ter uma visão correta. É ter uma visão benigna. É ser bondoso com o seu coração. Sabe, é ter uma ótica de Jesus. Irmãos, nós somos incríveis. Irmãos, a gente só olha coisa ruim na nossa vida. Não, é porque eu não tenho, é porque eu não falei, é porque eu não tive. Tá bom, você não teve, agora encerra essa história. A minha vida podia ter sido diferente se eu tivesse feito. Tá bom, você não fez, cidadão. Continua a sua vida. Ah, se eu tivesse falado naquela... Você não falou, continua. Olha para aquilo que você tem nas suas mãos. Para de ter uma visão errada das coisas. Tem gente então que está no lugar certo e só quer olhar o que não tem. Quem dera se fosse todos os domingos o pastor Marcelo ou o pastor Aloysio pregando, tudo seria diferente. Tá bom, não tem, é o Márcio aí. Eu queria tanto que fosse o Reinhard, porque ele ia profetizar na minha vida todo domingo. I'm so sorry, we don't have it. Tem eu. Estou pensando em fazer um jantar para os irmãos. Então, irmãos, para de olhar o que você não tem e olha o que o Senhor tem te dado. Tem gente que está na igreja certa, mas só olha o que nós não temos. Nossa, irmãos, você não entendeu que você tem que então mudar a ótica do que você está observando. Você tem que enxergar com mais amor, com mais graça. Ah, eu só olho, tem gente que olha só para a casa do vizinho, porque meu vizinho tem um jardim bonito e eu não tenho. Esteja contente com o que Deus te deu. Não é estar acomodado, é diferente. Mas se alegra com o Senhor tem te dado. Louvado seja Deus. Tem gente que não se alegra com nada, porque a visão está totalmente errada. Qual foi a visão dos espias? Dos 10? Dos 12, 10 tiveram uma visão o quê? Tem gigante. Vamos morrer. Não vamos não. Mas 2 deles tiveram outra visão. Olha tanto que a visão determina as coisas. 2 deles são mencionados de forma honrosa na palavra de Deus, Josué e Caleb. Cadê os 10? Cadê? Engraçado que a visão determina muitas coisas. Irmãos, as pessoas mais prósperas que eu conheço são visionários. E ele tem uma visão sempre de conquista e não de derrota. Você já andou com gente próspera? A visão que essas pessoas têm? Eles conseguem enxergar o que os outros não enxergam. Tem gente que vai lá para a África e fala, né? Finge também que você nunca ouviu essa história. Vai lá para a África, chega lá, pessoal anda descalço. Não tem como a gente abrir uma fábrica de sapato aqui. Aí vai um outro cara e olha, vamos abrir porque a gente vai ficar milionário, porque ninguém tem sapato. Vamos vender demais.
Tudo é uma questão de visão. Para um é derrota, para outro é conquista. Essa é a diferença de gente que avança na vida. Uma questão de visão. Irmãos, a sua vida é uma questão de visão. Se você encontra Cristo na situação, se você vê Jesus na história, então, irmãos, a sua vida vai ter diferença quando você tiver visão. Agora, tem gente que está no lugar certo, mas a visão não é correta. Tem gente que a oportunidade está batendo a porta há muito tempo, mas não abre porque tem uma visão errada. Presta atenção, irmãos. Deus está te dando a oportunidade de você entrar no lugar certo, mas ter a visão correta. Interessante que os 2 permaneceram. Os 10 desaparecem. Por quê? Que diferença que é essa? Só uma questão de ótica. Um falou, vamos morrer. O outro falou, essa terra é maravilhosa, ela mana leite e mel. Nós iremos possuí-la, vamos conquistá-la. Eia, subamos. Mas aí os demais não, fogem. Irmãos, você quer ver grandes líderes? São visionários. Pensam grande. Davi, você acha que quando olhou o gigante, irmãos, ele olhou o seguinte: vou morrer? Não, ele falou, é minha oportunidade. A Bíblia diz que Saul falou que ia dar dinheiro e isenção de impostos e ia casar com a filha dele. Na hora que ele viu o gigante, muita gente fugiu. Davi olhou e falou, meu Deus do céu, eu fico milionário hoje, isento de imposto e vou casar com a filha do rei. Cadê? É só um visionário. Quem é visionário, irmãos, tem conquista. Mas tem gente que está no lugar certo, mas não consegue ter uma visão a longo prazo. É limitado. Não percebe o que tem, não percebe o que Deus está fazendo. Presta bastante atenção, irmãos. Você tem que mudar a ótica do que você enxerga na sua vida, porque isso determina o seu alcance. Tem gente que tem visão de gafanhoto, mas tem gente que tem visão de águia. Tem gente que só olha para baixo, tem gente que olha para o horizonte. Você tem que mudar então a sua visão. Estar no lugar certo implica em olhar de forma correta as coisas. Amém? E não de forma maligna. Porque tem gente que só olha para falar mal. Sabia, irmãos? Eu cheguei a uma conclusão, irmãos. Eu tenho certeza, os irmãos daqui me amam. Até quem fala que não me ama, me ama. Não, é sério, porque tem gente que fala, eu não gosto do pastor Márcio, eu não gosto disso, mas sempre me ouve pregar. Fica procurando algum erro. Não, é porque agora vai errar, porque agora vai falar. E aí, viu? Mas, irmãos, uma hora vai me amar de verdade. Irmãos, como é que... Então presta atenção. O seu coração tem que ter uma visão correta onde você está. Senhor, o Senhor me trouxe para cá. Eu vou ter a visão correta. Uma visão de conquista. Amém, irmãos? Glória a Deus. A palavra de Deus também continua dizendo. Lá em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 8. Estar no lugar certo, mas com o pensamento errado. 2 Samuel capítulo 9, versículo 8, a palavra de Deus diz sobre Mefibosete, e a Bíblia diz o seguinte: então ele inclinou e disse, quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Olha só, irmãos, Mefibosete era filho de Jonatas, Davi tinha feito uma aliança com Jonatas, mas Mefibosete ele estava no lugar certo, ele estava diante do rei, mas a maneira que ele se enxergava era errada. Como que ele fala dele mesmo, irmãos? Ele fala que ele era um cão morto. Ele estava na presença do rei, mas o pensamento dele era de impotência. Ele estava diante do rei que podia mudar a vida dele, mas como que ele se enxergava? Um cão morto. Irmãos, eu já pensei muitas vezes sobre mim como miserável, mas como cão morto não. Eu já pensei muitas vezes, nossa, mas está difícil, eu sou miserável, mas cão morto é para acabar. Esse homem, ele estava diante do rei, mas o pensamento dele, a maneira que ele se enxergava, era de forma errada. Eu vou falar, irmãos, tem gente aqui entre nós, que está diante da presença do Senhor Jesus, mas ele só se enxerga pequeno, insignificante, que nada na vida dele vai certo. Muda sua mente. Você está no lugar que Deus tem para você, então a sua mente tem que pensar grande. Você tem que pensar com conquista e não olhar para você como um pobre coitado, porque tem gente que olha para si como o quê?
Ah, não, eu sou um pobre coitado, nada na minha vida vai dar certo. Irmão, vamos avançar, vamos liderar. Não, quem sou eu? Eu não sei liderar nada. Você só não fala, eu sou um cão morto. Mas tem gente que olha para si, eu não dou conta não, pastor, eu não sei de nada, eu não sei a Bíblia, eu não sei liderar, eu não sei falar em público, eu não sei, você está olhando para você como um cão morto, você está diante do Rei dos Reis, e é Ele quem coloca a palavra certa na sua boca, é Ele quem vai colocar as palavras para serem ditas, a glória vai ser manifesta através da sua boca só, não é na sua força, não é na sua habilidade, então para de achar que você é um cão morto. Amém? Estar no lugar certo, mas com a motivação errada. Está lá em Gênesis 9, 22, a questão do filho de Noé. Ele expôs o pai. Ele falou que não deveria do pai. Isso fala sobre honra. Tem gente que está no lugar certo, mas fala mal das pessoas. Eu vou te dizer, irmão, você não tem noção do que significa honra ainda. Irmãos, eu quero gastar uns 2 meses falando sobre honra. Você não tem noção o que é falar mal de uma liderança. Porque se você tivesse, você não falaria. Porque a Bíblia diz, não existe líder, não existe autoridade que não tenha sido levantada por Deus. Então, irmãos, quando você fala mal de alguém que está numa posição de liderança, seja chefe, seja líder de célula, seja no trânsito, um policial, seja pastor, seja qualquer um, irmãos, você não tem noção, porque você está desonrando. E então, tem gente que está no lugar certo com a motivação errada. A motivação é só denegrir, a motivação é só criticar. Tem gente que só critica, irmãos. Você já caminhou com gente que só critica na sua vida? Irmãos, tem gente que critica tudo. Tudo vai criticar. Você põe um fio aqui, não, mas esse fio eu não gostei. Você vai colocar o gasofilaço, eu não gosto do gasofilaço. Tudo que é feito, ele critica. Irmãos, dá vontade de tomar banho quando você sai de perto de uma pessoa desse jeito. Não dá, não? Você já viu gente que tudo que você vai fazer, ele é crítico. Ele aponta o erro. Ele fala o que você não tem, o que você não falou. Você já viu gente que o tempo inteiro só é negativo? O tempo inteiro a motivação é para te deixar para baixo, te deixar mal, apontar os seus erros. Tem gente que o tempo inteiro quer criticar os pastores. Se é tão fácil assim, por que você não se torna pastor? Vai orar, vai jejuar, vai se desgastar pela palavra, vai abrir mão. Por que fala? Porque a motivação é errada. Porque o coração está errado. A motivação tem que ser outra, irmãos. Ah, não, eu não concordo com esse negócio de barba. Ok, mas não fica criticando então. Eu também não gosto. By the way. Não gosto. Você acha que eu tenho essa barba porque eu fiquei bonito demais? Não, irmãos, é para mostrar unidade. Porque nós somos uma igreja que caminhamos debaixo de um propósito de unidade. Só por isso, irmãos. Me explica na Bíblia, qual o versículo que tem? Deve estar lá em Márcio, capítulo 11, versículo 12. É só unidade, irmãos. Para que a gente está fazendo isso? Para mostrar, para quem olhar nos nossos rostos, esse povo é um povo que caminha debaixo de unidade, eles estão debaixo de um propósito. Por isso, irmãos, só por isso. Mas para de criticar, é uma motivação errada no seu coração. Sabe, irmãos, é um favor à sociedade calar às vezes. Amém? Irmãos, eu estou mandando recado, não, tá bom? Porque às vezes tem gente, nosso pastor descobriu que eu falei mal. Irmãos, ninguém me manda recado, pastor, estão falando mal de você. Graças a Deus, irmão, porque se eu orar por você, né? Não, olha lá, pastor, falaram mal de você. Irmãos, o povo é tão maldoso que quem fala mal de mim manda recado direitinho, quase. Mas dá um jeitinho de eu ficar sabendo. Então, né, eu espero que os irmãos não falem mal de mim. Guardem a minha vida. E se alguém falar mal de mim, irmãos, eu vou abençoar a sua vida. Então tem gente que está no lugar certo, mas a motivação é errada. O filho de Noé estava no lugar certo, perto do pai, mas a motivação dele de expor o pai trouxe maldição na vida dele. A palavra de Deus continua dizendo, gente que, abre lá em Marcos capítulo 10, versículo 35.
Irmãos, estou terminando para os irmãos não ficarem angustiados, tá? Estou sendo mais breve hoje. Marcos capítulo 10, versículo 35. A palavra de Deus diz: o pedido de Tiago e João. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhes: Mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. E eles lhe perguntou: o que quereis que vos faça? Responderam-lhe: permite-nos que na tua glória nos assentemos à tua direita e à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo que eu sou batizado? Olha só, irmãos, olha a expectativa dos dois que andavam com Jesus. Eu quero reconhecimento. Eu quero ser reconhecido por todos. Sabe, irmãos, que muitas vezes nós queremos ser reconhecidos por conta de expectativas erradas em nosso coração. Quer ver um exemplo? Tem gente que quer andar diretamente comigo. Por quê? Eu sou pastor, eu prego todo domingo aqui, isso é normal. Mas o teste não é andar comigo, o teste é andar primeiramente com os pastores. E o teste de muitos irmãos é primeiramente andar com os líderes. Mas tem gente que não, que a expectativa é só o reconhecimento. A expectativa é te ver ao lado, né? Esses dias eu estava contando lá para os pastores, achei graça, estava vendo um irmão que postou uma foto na internet, ao lado de uma pessoa muito famosa no Brasil. Assim, como se fossem amigos há muito tempo, sabe aquela foto? Sabe, mostrando como se fosse amiga há muitos anos da pessoa. A pessoa não estava nem entendendo o que estava acontecendo. Mas nós queremos mostrar com expectativas erradas. Sabe o que eu quero? Eu quero ser reconhecido quando as pessoas me verem ao lado dele. Ia contar uma história, mas não vou não. Vou contar uma outra. Irmãos, é muito joia. Irmãos, estou lá no Brasil, na minha casa, na minha sala, da casa da minha mãe em Goiânia. Aí tá lá, pastor Marcelo, tá lá em casa, um monte de pastor lá em casa. Aí chegou um irmão lá, né? Aí, não, então eu queria tirar uma foto aqui e tal. Aí eu pensei, né? Então, a gente vai ficar onde, né? Aí o irmão pega lá a máquina fotográfica, não era nem um iPhone, era a máquina fotográfica e tal. E aí eu pensando, né? Aí ele olha para mim: você pode tirar da gente? Vou tirar, irmão. Dá vontade de pegar, cortar o irmão na foto e deixar só os outros na foto. Por quê? Eu não sou importante. Deixa eu te contar. Eu não sou importante. O importante é o irmão ao lado do pastor Marcelo. Reconhecimento. Eu estou ao lado. Irmãos, eu estava na sala da minha casa, irmãos. Pelo menos por respeito e consideração. Mas tem gente que é o seguinte: é só o reconhecimento. Vai postar a foto, irmãos. Tem 40 pessoas numa foto. Tem gente que dá um jeito de fazer uma montagem. Corta um, corta outro, para colocar do lado de quem ele quer. Para quê? Reconhecimento. Expectativa errada. Tem gente que está no lugar certo, mas com a expectativa errada. Eu quero ser reconhecido. Eu quero que seja dito o meu nome. Eu quero que as pessoas saibam quem eu sou. Presta atenção, irmãos. Maior é aquele que serve. Jesus veio para servir. Então nós devemos entender que eu posso estar no lugar certo, mas a minha expectativa de reconhecimento é muito grande. Eu quero que as pessoas olhem para mim, eu quero que as pessoas falem o meu nome. Eu quero ser o exaltado. Jesus já não é mais exaltado nos lugares. O que depende é a foto do pastor lá fora. E no cartão de visita é a foto do pastor que tem que estar. E lá no banner da igreja é a foto do pastor que tem que estar. Irmãos, a minha foto sai no boletim é porque eu preciso, viu, irmãos? Não é porque eu gosto, não. É bom dar satisfação. Mas presta atenção, irmãos. Tem gente que está no lugar certo, com a expectativa errada. Você quer ver um teste? É a hora que vai sentar a gente, tem algum famoso num restaurante, você vai sair para almoçar com ele. Já aconteceu com os irmãos aqui? Nunca, né? Como é que fica o pessoal para sentar do lado famoso?
Irmãos, quase vira baixaria. Mesmo, esses dias eu estava num restaurante, aqui, e ia chegar um pastor muito famoso do Brasil. E um alvoroço, o pastor está chegando. Eu pensei, será que sou eu? Eu fiquei pensando, falei, deve ser eu, né? Não, porque o pastor, você não sabe quem está aí. Eu falei, não, irmão, Jesus está voltando. Irmãos, um alvoroço no restaurante, aí chega o irmão. Meu Deus do céu, o que o povo não fazia para sentar do lado do irmão? O que era aquilo? Que loucura, que coisa mais sem expectativa de reconhecimento nas costas dos outros. Tem gente que é assim. Quer ver uma coisa? Expectativa? Olha o tanto que, irmãos, olha o tanto que nós somos ainda. Vai lá e manda dizer que eu falei para fazer isso para você. Porque é diferente quando eu falo. Já viu gente assim? Vai lá e manda dizer que fui eu que mandei. Ô, irmãos, isso fede. Uma coisa que eu amo na nossa estrutura, quando alguém pergunta alguma coisa para mim que eu não sou responsável, eu já falo, não sou responsável, quem é responsável é fulano de tal. Às vezes a pessoa pode achar, mas não é você que resolve? Não, para que a gente levantou líderes? Para que ele seja honrado. Amém? Então cuidado com as expectativas de reconhecimento, achar que você é o Todo-Poderoso. Quero agradecer você que ficou conectado conosco até agora. Tenho certeza que você foi ricamente abençoado. Se você quer entrar em contato conosco, você pode entrar pelo site www.videiraflorida.com ou mandar um e-mail para nós no videiraflorida@gmail.com. Fica na paz do Senhor Jesus.